Duplo veto da Hungria bloqueia empréstimo de 90 mil milhões de euros à Ucrânia e novas sanções sobre a Rússia. Adiar sanções contra a Rússia é um fracasso para a Europa, diz a ministra dos Negócios Estrangeiros da Suécia à Euronews. A Comissão Europeia apelou aos Estados Unidos que respeitem os acordos com a União depois do Supremo Tribunal do país anular tarifas de Trump. Negociadores do Parlamento Europeu congelam um acordo comercial com os Estados Unidos fechado em 2025. Nova ronda de conversações entre os Estados Unidos e o Irão, marcada para quinta-feira em Genebra, confirmou o governo de Oman, mediador dos encontros. Na véspera do 4º aniversário da invasão da Ucrânia pela Rússia, a União Europeia ficou paralisada por 2 vetos consecutivos da Hungria. Um empréstimo de emergência de 90 mil milhões de euros a Kiev e um novo pacote de sanções contra Moscovo estão a ser bloqueados por Budapeste. Em causa, um litígio relacionado com a interrupção no transporte de petróleo russo através de um oleoduto da era soviética. We shouldn't tie together things that are not connected to each other at all. But let's listen to them explaining what are the reasons why they are blocking, and then see whether there are possibilities to overcome. O oleoduto foi recentemente danificado por um ataque atribuído à Rússia, mas a Hungria acusou a Ucrânia de atrasar os trabalhos de reparação. No fim de semana, o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán anunciou a suspensão das exportações húngaras de gasóleo para a Ucrânia. Kiev rejeitou aquilo a que chama chantagem e garantiu que o oleoduto continua a ser reparado. Uma reunião de crise está marcada para quarta-feira. A Croácia, por onde passa o oleoduto do Adriático, apontado como alternativa, será um dos participantes. Adiar as sanções contra a Rússia é um fracasso para a Europa, afirmou a ministra dos Negócios Estrangeiros da Suécia, Maria Malmer Stenergard, no programa matinal da Euronews Europe Today. As declarações surgiram pouco antes de a Hungria bloquear um novo pacote de sanções contra a Rússia pela segunda vez em 24 horas. Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia reuniram-se esta segunda-feira em Bruxelas. I think it's a shame how they behave. Every delay that we have in the adoption of a sanctions package is a failure for Europe. We need to increase the support for Ukraine. We need to increase the pressure on Russia, hence the sanctions. And I expect them to behave like Europeans today, but I'm not sure. O objetivo da reunião desta segunda-feira era aprovar o pacote a tempo de terça-feira, dia em que se assinalam 4 anos desde a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia. Na semana passada, a Hungria e a Eslováquia anunciaram que iriam suspender as exportações de gasóleo para a Ucrânia, acusando Kiev de restringir deliberadamente o fluxo de petróleo russo através do oleoduto Druzhba. Esta medida corre o risco de complicar a unanimidade necessária entre os 27 Estados-membros para adotar novas sanções. O ultimato do governo eslovaco expirou esta segunda-feira. A fornecedora de eletricidade do país interrompeu o fornecimento de energia de emergência à Ucrânia após o país não ter reiniciado o fornecimento de petróleo através do oleoduto Druzhba. O primeiro-ministro Robert Fico tinha dado um prazo até esta segunda-feira para que isso acontecesse. Numa mensagem de vídeo, no domingo, Fico anunciou também que a Ucrânia não receberia combustível da Eslováquia até permitir a passagem do petróleo russo para o país. Isto porque Bratislava é forçada a declarar um estado de emergência petrolífera, o que significa que a refinaria de petróleo eslovaca terá de satisfazer a procura interna. O governo da Ucrânia justifica o encerramento, dizendo que o oleoduto foi danificado num ataque com drones no final de janeiro. No entanto, os governos da Hungria e da Eslováquia já disseram que não há obstáculos técnicos para continuar as entregas neste momento. O governo húngaro foi o primeiro a suspender as entregas de combustível à Ucrânia na semana passada, também em resposta ao encerramento do oleoduto Druzhba. A Hungria anunciou bloquear o empréstimo de 90 mil milhões de euros à Ucrânia e ao 20º pacote de sanções contra a Rússia. O rei neerlandês Willem-Alexander deu posse segunda-feira ao novo governo minoritário liderado por Rob Jetten, de 38 anos.
o primeiro-ministro mais jovem da história dos Países Baixos. A cerimónia aconteceu no Palácio Real Huis ten Bosch, em Haia. A coligação minoritária, que levou 117 dias para ser formada, é composta por 3 partidos. O centrista e liberal D66, da IETA, o CDA, Democrata Cristão, e o Partido Popular para a Liberdade e Democracia, de centro-direita. Juntos têm apenas 66 dos 150 assentos da Câmara Baixa do Parlamento. O primeiro-ministro terá, por isso, de negociar com o restante hemiciclo cada projeto de lei que vier a ser proposto. O maior bloco da oposição, a recém-formada coligação entre o Partido Verde-Esquerda e o Partido Trabalhista, já manifestou fortes objeções aos planos de IETA de cortar os custos com saúde e assistência social. Em outubro, o D66 venceu por uma pequena margem o PVV de extrema-direita numas eleições legislativas antecipadas muito equilibradas. O sufrágio foi convocado depois de o PVV se ter retirado da coligação anterior, o governo mais à direita da história recente dos Países Baixos. A Comissão Europeia apelou a Washington para que honre os seus compromissos e dê total clareza na sequência de uma decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos que anulou algumas das tarifas mais abrangentes do presidente Trump. O líder norte-americano criticou a decisão do tribunal e disse que quer uma tarifa global de 15% acima dos 10% que tinha anunciado no dia anterior. A Comissão Europeia afirmou que a situação atual não é propícia a um comércio e investimento transatlântico justo, equilibrado e mutuamente benéfico. As duas partes assinaram um acordo comercial em agosto do ano passado, que impõe uma taxa de importação de 15% sobre 70% dos produtos europeus exportados para os Estados Unidos. A Comissão Europeia defende que os produtos da União devem continuar a beneficiar de um tratamento mais competitivo, sem aumentos nas tarifas. O valor do comércio de bens e serviços entre a União Europeia e os Estados Unidos ascendeu a 1,7 bilhões de euros em 2024. Entre as principais exportações da Europa para os Estados Unidos estão produtos farmacêuticos, automóveis, aviões, produtos químicos, instrumentos médicos, vinho e bebidas espirituosas. Os eurodeputados decidiram segunda-feira suspender o acordo comercial entre a União Europeia e os Estados Unidos. O Supremo Tribunal norte-americano tinha determinado na semana passada que algumas das tarifas impostas em 2025 por Washington são ilegais, o que levou Donald Trump a anunciar novos direitos aduaneiros de 15% sobre as importações. It's clear the legal basis has totally changed, and then we have the introduction of the new tariffs, which are totally different to the old tariffs. O acordo foi fechado em julho de 2025 por Trump e pela Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen. Washington fixou tarifas de 15% sobre as exportações da União Europeia e a maioria dos produtos americanos que entram no bloco europeu ficou isenta de direitos aduaneiros. Na segunda-feira, o Comissário Europeu para o Comércio esteve reunido com os homólogos do G7 por videoconferência. How our deal would be respective, how our 15% all-inclusive tariff would be put in place is of utmost importance because deal is the deal and we have to respect it. Os eurodeputados já tinham congelado o acordo uma vez, depois de Trump ter ameaçado aplicar tarifas aos países da União Europeia que recusassem a aquisição da Groenlândia pelos Estados Unidos. O trabalho parlamentar foi retomado mais tarde e estava prevista uma votação para terça-feira, agora cancelada. Os Estados Unidos e o Irão fazem a próxima ronda de negociações sobre a energia nuclear na quinta-feira em Genebra, segundo confirmou o governo de Oman, mediador nas negociações, sinalizando esperança de progresso apesar do aumento do contingente militar dos Estados Unidos e dos novos protestos em Teherão. Oman sediou negociações indiretas sobre o programa nuclear da República Islâmica e mediou a última ronda em Genebra, na semana passada. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, disse aos meios de comunicação norte-americanos que há uma boa hipótese de uma solução diplomática, com o Irão a trabalhar num projeto de proposta de acordo que evitaria uma ação militar. Os últimos desenvolvimentos acontecem numa altura em que as ameaças da ação militar dos Estados Unidos se multiplicam desde que um movimento de protestos nacionais no Irão
provocou uma repressão que, segundo grupos de direitos humanos, matou milhares de pessoas. No domingo, estudantes iranianos reuniram-se para novas manifestações, tanto a favor como contra o governo e em memória das vítimas. No bairro de Sacamil, em El Salvador, há um mural que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Tem mais de 13 metros de altura e é feito com mais de 100 mil tampas de plástico recicladas. Foi criado por Oscar Olivares, um artista venezuelano de 28 anos que tem vindo a transformar resíduos em arte urbana. A figura no mural é uma reinterpretação da Mona Lisa, mas adaptada ao contexto salvadorenho. Uma mulher de pele escura, com cabelos encaracolados, vestida com as cores da bandeira nacional. As estampas de garrafas foram recolhidas por vizinhos e elementos da própria comunidade e utilizadas na sua cor original, sem pintura. O início do que o artista pretende que seja um museu ao ar livre no coração do bairro. Que lo más importante de esta obra no es la cantidad de tapas que logramos reutilizar, sino el impacto que esto tiene en cada espectador, en cada persona que participó, en cada persona que recolectó las tapas. Porque ya eso logra que esa persona, que esa comunidad o que esas familias tengan una visión totalmente diferente de los residuos plásticos. Este não é o seu primeiro projeto deste tipo. O seu trabalho está já presente em 22 países, mas esta é a obra mais alta que Oscar Olivares já criou.